Engraçado como a gente aprende a viver com o silêncio. Não o silêncio de uma sala vazia, mas aquele que mora dentro da gente. Aquele que a gente não conta pra ninguém, que a gente finge que não existe. É o silêncio do coração que chora sem som, da alma que se cansa, mas precisa continuar. Talvez você já tenha se acostumado a carregar esse peso invisível, a dar sorrisos que não combinam com a dor que a gente sente, a dizer que está tudo bem, quando, na verdade, não está. É um vazio disfarçado de força, uma solidão que a gente esconde até de nós mesmos, porque a gente tem medo de parecer fraco, de ser um fardo, de ser incompreendido. A gente aprende a ser a rocha, o pilar, a fortaleza para os outros, enquanto por dentro a gente se desfaz em 1000 pedaços. E o pior, a gente se acostuma a essa dor, como se ela fosse parte da nossa identidade. Mas, e se eu te dissesse que você não foi feito para carregar esse silêncio sozinho? Talvez você não fale sobre isso com ninguém, talvez você pense que não há palavras para expressar o que sente. Mas hoje, eu quero te ouvir, te entender, caminhar com você. Não com respostas prontas, mas com a promessa de que existe um lugar de descanso, um bálsamo para a alma que anseia por paz. Talvez seja aqui que seu coração volte a respirar com liberdade e paz. Nosso tema de hoje é o eco do jardim. Não o eco que se repete em um vale, mas o eco que o nosso coração produz quando ele está longe de casa, longe do lugar que Deus preparou para nós. A gente sabe, lá no fundo, que não pertencemos a esse cansaço, a essa correria que nos esmaga. Existe em nós uma saudade, uma lembrança de algo que perdemos, de um tempo em que a comunhão era completa, em que não havia esse vazio. E essa saudade, ela ecoa em cada passo, em cada sorriso forçado, em cada lágrima escondida. É como se a nossa alma estivesse à procura de um lugar que só existe na memória de Deus, o Jardim do Éden, o lugar da presença, da paz, da plenitude. A Bíblia nos conta essa história, essa grande narrativa do homem que saiu da presença de Deus e carrega desde então essa ferida, a ferida da distância. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em uma jornada interminável, buscando algo que você nem sabe o que é? Uma busca por sentido, por alegria, por um propósito que te preencha de verdade? Essa busca é o eco do jardim. A nossa alma ecoa a saudade de Deus. E a gente tenta preencher esse vazio com tantas coisas, com trabalho, com conquistas, com prazeres momentâneos, com a aprovação dos outros, com redes sociais, com a busca incessante por ter mais, ser mais, aparecer mais. E por um tempo, a gente até se ilude. A gente acha que conseguiu preencher o vazio. Mas aí, no silêncio da noite, quando as luzes se apagam e as máscaras caem, o eco ressoa mais forte do que nunca. E a gente percebe que nada disso é suficiente. E a gente se pergunta, por que eu continuo sentindo esse vazio? Porque o nosso coração foi feito para a eternidade, para a presença de Deus. E nada aquém disso, nada do que o mundo pode oferecer, é capaz de satisfazê-lo por completo. É como tentar saciar a sede do deserto com uma gota de orvalho. Pode aliviar por um instante, mas o anseio por água viva, por algo real e profundo, permanece. A angústia que te consome não é só fruto do estresse do dia a dia. É o seu espírito clamando por casa, por repouso, por Deus. E essa busca, essa saudade, é na verdade um presente. Um lembrete de que você não pertence a essa dor, a essa solidão. É um chamado para retornar. Mas como voltar? Onde está o caminho de volta para o jardim? A boa notícia é que o caminho não é uma estrada que você precisa construir. Ele já foi traçado. Ele já foi pavimentado com amor. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho. Ele é a resposta para o nosso eco. Ele é a porta de volta para a presença de Deus. Ele é o único que pode preencher esse vazio, porque Ele mesmo é a plenitude. Não pense que a volta é um processo rápido e fácil. Não é sobre apagar a dor de uma vez, mas sobre entregar a dor ao único que pode transformá-la. É sobre permitir que o amor de Deus preencha as lacunas, as rachaduras que o silêncio e o cansaço abriram em você. Deixe que Ele fale com você, não com palavras de julgamento, mas de acolhimento. Deixe que a sua presença cure as feridas invisíveis. Isso não significa que os problemas vão desaparecer, mas que a sua alma terá a força e a paz para enfrentá-los.
É como uma tempestade que continua lá fora, mas dentro de você há um porto seguro, o porto seguro de Deus. Você já sentiu isso também? Aquele momento de paz inexplicável no meio do caos. Aquela sensação de que, apesar de tudo, você não está sozinho? Essa é a mão de Deus te segurando. Talvez você tenha orado, lido a Bíblia, ido à igreja, mas sentiu que nada mudou. O eco continuava lá. E talvez você tenha desistido. O desânimo é uma ferramenta do inimigo para nos manter longe do jardim, para nos fazer acreditar que a distância é permanente. Mas eu te garanto, a misericórdia de Deus é como um rio que nunca seca. Não importa quantas vezes você tenha tentado e falhado, Ele sempre estará de braços abertos. A sua salvação não depende dos seus esforços, mas da graça dele. E essa graça é um convite para voltar, para se deitar nos braços do Pai e deixar que Ele cuide de você, sem a necessidade de ser forte, de ser perfeito, de ser o que você não é. É o convite para ser você, vulnerável, cansado, com todas as suas dores, e encontrar nele o seu descanso. E imagine essa cena. Você está no meio de um jardim, um lugar de paz indescritível. O sol brilha suavemente. Os pássaros cantam uma melodia que acalma a alma. Você respira fundo e sente a fragrância das flores e da terra, um cheiro de vida, de renovação. E nesse lugar, Jesus está ao seu lado. Ele não fala. Ele apenas te olha com um amor tão profundo que cada pedaço do seu ser se sente amado, aceito, perdoado. Você não precisa dizer nada. Ele já sabe. Ele conhece o seu cansaço, a sua dor, o seu silêncio. E ele te convida a apenas estar ali, na presença dele, a deixar que o seu coração volte a bater no ritmo da paz. Isso não é uma fantasia. É o que acontece quando nos aproximamos de Deus. É o fim do eco e o início da melodia de amor. Que você possa levar essa imagem ao coração e à oração. Deixe que essa seja a sua verdade, o seu refúgio, o seu jardim interior. Muitas vezes, a gente confunde força com a capacidade de aguentar tudo sozinho. A gente pensa que ser forte é não chorar, não pedir ajuda, não mostrar a nossa vulnerabilidade. Mas será que a verdadeira força não está em reconhecer a nossa fraqueza e entregar o nosso fardo a Deus? A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso não é uma frase de efeito. É uma verdade transformadora. É a chave para voltar a respirar. A gente passa tanto tempo tentando ser heróis da própria história, lutando batalhas que não são nossas, carregando pesos que não nos pertencem. E no final, a gente está exausto, ferido, e o eco do jardim continua a nos assombrar. Mas e se a gente parasse de lutar? Não de lutar contra o mal, mas de lutar para a nossa própria humanidade. De lutar para ser invencível, para ser perfeito. E se a gente simplesmente entregasse tudo para Ele? Pode ser que a sua dor, o seu cansaço espiritual, venha de uma batalha que você está travando sozinho há muito tempo. Talvez seja uma dor antiga, uma mágoa que você nunca conseguiu perdoar, um trauma que você enterrou tão fundo que pensou que ele não existia mais. Mas as feridas não curadas, elas ecoam. Elas ecoam na sua impaciência, na sua ansiedade, no seu medo de se entregar. Elas ecoam no seu silêncio e elas te impedem de voltar para o jardim. Elas te mantêm acorrentado ao passado. Mas hoje, eu quero te dizer que a redenção é possível. A cura é real. Deus não é um juiz que te condena pelo que você passou ou pelo que você fez. Ele é o Pai que te acolhe. O jardineiro que cuida das suas feridas com delicadeza e amor. Deixe que Ele trabalhe em você. Deixe que Ele cure o que você não pode curar sozinho. Muitas vezes, a gente se afasta de Deus por causa das nossas falhas. A gente erra, se arrepende e depois erra de novo. E a vergonha se torna um muro entre nós e a graça. A gente pensa, como Deus pode me amar depois de tudo que eu fiz? A gente se sente indigno, sujo, sem chances de voltar. E o eco do jardim se torna ainda mais ensurdecedor. Mas o amor de Deus não é um prêmio para os perfeitos. É um presente para os imperfeitos, para aqueles que reconhecem que precisam dele. A sua falha não é o fim da linha. É o ponto de partida para a misericórdia. O convite para a graça. Não deixe que a vergonha te roube a alegria de ser perdoado. O perdão de Deus não é superficial. É um perdão que restaura, que liberta, que te dá uma nova chance.
E não importa o tamanho da sua falha, a graça de Deus é maior. Essa luta constante contra a vergonha, a culpa, a sensação de que você não é bom o suficiente, essa é a voz do inimigo, não a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do amor, do perdão, da esperança. É a voz que te chama de filho amado. E é essa voz que precisamos aprender a ouvir. Precisamos silenciar o eco do mundo e as vozes de condenação e sintonizar o nosso coração com a voz de Deus. E como fazemos isso? Através da palavra, da oração, da adoração, através da quietude. Deixe o celular de lado por alguns minutos. Feche os olhos e apenas respire. Apenas sinta a presença dele. Deixe o eco do jardim ser substituído pela melodia da paz. Não é fácil, mas é possível. É uma escolha diária, um ato de fé. A fé de que ele está aqui, de que ele te ouve e de que ele te ama. A gente vive em um mundo de ruído constante, uma tempestade de informações, de opiniões, de cobranças. E nesse caos, é quase impossível ouvir a voz suave de Deus. A gente se sente como o profeta Elias, que procurou Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas o encontrou em um sussurro suave. O nosso coração, exausto, precisa desse sussurro. Precisa de momentos de silêncio para se reconectar. A gente precisa aprender a desacelerar. A gente precisa dar permissão para o nosso coração descansar. Talvez o maior ato de fé que você possa ter hoje seja se permitir descansar. Deixar de lado a lista de tarefas, as preocupações, as ansiedades e apenas estar, apenas ser, na presença dele. E nesse descanso, a gente começa a perceber que a vida com Deus não é sobre um destino, é sobre a jornada, é sobre caminhar com ele, um passo de cada vez. É sobre aprender a confiar, a entregar, a soltar. É sobre encontrar a beleza da vida, mesmo em meio às dificuldades. É sobre ter a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode dar, nem tirar. É sobre o eco do jardim se tornar uma canção de esperança. Uma canção que diz: eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para o meu lugar de descanso. Eu estou voltando para o meu Pai. É um processo de redescoberta. A gente redescobre quem a gente é, o nosso propósito, o nosso valor, a nossa identidade em Cristo. A gente redescobre a beleza da criação, a grandeza do amor de Deus, a profundidade da sua misericórdia. E a gente percebe que nunca estivemos sozinhos. Que em cada passo, em cada lágrima, em cada sorriso, Deus estava ali. Ele estava lá, nos esperando, nos guiando, nos protegendo e nos chamando de volta. E a nossa alma, que antes ecoava a dor do abandono, agora ecoa a alegria do reencontro, a paz de estar em casa. A gente precisa olhar para dentro e reconhecer as nossas feridas, as nossas lutas, os nossos medos, não para se afundar neles, mas para entregá-los a Deus, para permitir que Ele seja o nosso curador. Você tem se sentido sufocado pelo peso da vida? Você tem tentado ser o salvador da sua própria história? Talvez seja a hora de soltar, de entregar o volante da sua vida para Deus. Confiar que Ele sabe o caminho, mesmo quando você não enxerga um palmo à sua frente. Confiar que Ele te ama, mesmo quando você não se sente amado. Confiar que Ele te perdoa, mesmo quando você não se perdoa. É a decisão de acreditar que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A confiança é o antídoto para o cansaço espiritual. É o bálsamo para o coração que chora sem som. É a luz que dissipa o vazio. E a cada vez que a gente confia, a gente se aproxima um pouco mais do jardim. A gente se aproxima um pouco mais de Deus. E a gente percebe que a vida não é sobre ter o controle de tudo, mas sobre ter a paz de saber que Ele tem o controle. A paz de descansar nele. O eco do jardim é o nosso chamado para voltar, para se reconectar, para se reabastecer. É a nossa busca por Deus. E a maior notícia de todas é que essa busca não é em vão. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam de todo o coração. Ele está mais perto do que a gente imagina. Ele está em cada oração silenciosa, em cada lágrima que escorre, em cada anseio por paz. Ele está em você. O jardim, na verdade, não é um lugar físico. É um estado de espírito. É a sua alma em comunhão com Deus. É o seu coração em paz, mesmo em meio ao caos. É o seu espírito forte,
mesmo em meio às fraquezas, é o seu ser inteiro, rendido e preenchido pela presença dele. E essa paz, essa presença, é o que o mundo mais precisa. E o eco do jardim, que antes era um clamor por algo perdido, agora se torna uma canção de esperança, de retorno, de reencontro. A canção de que você está voltando para casa. Muitas vezes, a nossa busca por Deus é como a de um andarilho cansado, que procura por um oásis no deserto. E a cada duna que sobe, a paisagem se repete, o cansaço aumenta e a esperança diminui. A gente tenta encontrar Deus em grandes eventos, em experiências extraordinárias, em milagres que nos deixem sem palavras. A gente se acostuma a esperar pelo espetacular, pelo grandioso, e acaba ignorando o que está bem à nossa frente. O sussurro suave, o calor do sol da manhã, o choro de uma criança que nos lembra da inocência, o amor de um amigo que nos estende a mão sem pedir nada em troca. A gente esquece que o jardim não é apenas um lugar, mas um modo de vida. É um estado de espírito, uma forma de ver o mundo, de sentir a presença de Deus em cada detalhe, em cada respiração. E é aqui que entramos em um paradoxo lindo e profundo. O caminho de volta para o jardim, o caminho de volta para a paz, não é uma corrida, mas uma entrega. A gente passa a vida inteira lutando, tentando controlar o incontrolável, planejando cada passo, calculando cada risco, e no final, o que a gente tem é exaustão. Mas a fé, a verdadeira fé, nos convida a fazer o oposto, a nos render, a soltar as rédeas da nossa vida e confiar que as mãos que nos seguram são mais fortes, mais sábias, mais amorosas do que as nossas. Isso não é fraqueza, é a mais alta forma de força espiritual. É o ato de dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio em Ti. Eu não entendo os Teus caminhos, mas confio no Teu amor. É quando a gente para de lutar contra a corrente e se deixa levar pelo fluxo da graça. A gente para de tentar consertar as coisas sozinho e permite que o Mestre, o artesão do universo, trabalhe em nós. E esse trabalho dele, muitas vezes, não é rápido nem indolor. Ele pode mexer em feridas que a gente pensava estarem curadas, pode nos confrontar com verdades que a gente evitou a vida inteira, mas ele faz isso com uma ternura infinita. Ele nos limpa, nos cura, nos restaura, não para nos punir, mas para nos libertar, para que o eco do jardim, a saudade da presença dele, se torne uma melodia de adoração e gratidão. Pode ser que você se pergunte: como eu me rendo? Como eu confio, quando tudo à minha volta me diz para ter medo? É uma pergunta justa e a resposta é simples, mas profunda. A rendição começa com um suspiro de exaustão, um suspiro de desabafo, um suspiro de entrega. Começa com uma oração silenciosa, uma conversa honesta com Deus, onde você diz tudo o que está no seu coração, a sua dor, o seu medo, a sua falta de fé, a sua raiva, a sua frustração. Ele quer ouvir tudo. Ele quer a sua sinceridade, não a sua perfeição. E quando você se derramar diante dele, ele vai te encher com a sua paz. Uma paz que o mundo não entende. Uma paz que não faz sentido, mas que é real. Essa é a mão de Deus, a presença dele, te lembrando que ele está no controle. A gente precisa aprender a ouvir essa voz, a sentir esse toque. A gente precisa cultivar um relacionamento com ele que não seja baseado em regras, mas em amor, em uma conversa contínua, em uma amizade que dura para sempre. E nesse relacionamento, a gente aprende que a nossa jornada não é sobre o destino, mas sobre a companhia. É sobre caminhar com ele, um passo de cada vez. É sobre a alegria de saber que, não importa para onde a vida nos leve, ele sempre estará lá. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser invencível. Você precisa apenas ser você e permitir que Deus seja Deus na sua vida. Ele é o jardineiro do seu coração e ele sabe o que é melhor para você. Ele vai arrancar as ervas daninhas, regar o que precisa ser regado e plantar a semente da esperança onde antes havia desespero. E você vai florescer. Você vai voltar a ser a imagem e semelhança dele. Você vai voltar a sentir o calor do sol da manhã, a fragrância das flores, a beleza da criação. E o eco do jardim, que antes era uma lembrança de algo perdido, se tornará a melodia de uma nova vida. Uma vida de paz, de propósito, de amor. Nesse processo de rendição e redescoberta,
A gente aprende que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente apesar dele. A fé é a certeza de que a mão que nos guia é a mesma que criou as estrelas. É a confiança de que o amor que nos sustenta é o mesmo que entregou Jesus por nós. E essa fé, ela é como uma pequena semente que, quando plantada no solo da nossa alma, cresce e se torna uma árvore robusta, com raízes profundas, capaz de resistir às tempestades da vida. As folhas podem cair, os galhos podem se quebrar, mas as raízes, a nossa fé em Deus, permanecem firmes. Te faz sentir que é possível recomeçar, mesmo depois de tantos erros e desilusões, porque a verdade é essa: o nosso Deus é o Deus das segundas chances, o Deus que faz novas todas as coisas. O nosso passado não nos define, não nos condena, não nos impede de voltar para o jardim. O que importa é o presente, o agora, a decisão de entregar a nossa vida a Ele, de deixar que Ele nos cure, nos perdoe, nos restaure. O que importa é a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Ele e a nossa vontade de ser amado por Ele. Então, feche os olhos por um instante e imagine-se entregando o seu fardo a Deus. Deixe que Ele o pegue. Sinta a leveza da alma, o alívio do espírito. Sinta a paz que inunda o seu coração. Isso não é uma ilusão, é a realidade do Evangelho, a verdade da graça, a graça que nos liberta, a graça que nos cura, a graça que nos salva. E que essa graça te encontre hoje, te abrace, te console e te leve de volta para o jardim do amor, da paz, da presença de Deus. E que o eco do jardim, que antes te assombrava, agora seja o som mais doce que você já ouviu, o som da sua alma em paz. Deixe que o Espírito Santo te guie nesse processo, te mostre onde estão as feridas que precisam ser curadas, onde estão as amarras que precisam ser soltas. A gente não precisa fazer tudo sozinho. Na verdade, a gente não pode. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É na nossa entrega que a sua graça se derrama. É no nosso silêncio que a sua voz sussurra. A gente só precisa estar disponível, com o coração aberto, com a alma sedenta. E Ele fará o resto. Ele fará o que a gente não pode fazer. Ele nos trará de volta para casa. E essa casa, o jardim, não é um lugar onde não há problemas. É um lugar onde a gente tem a paz para enfrentar os problemas. É um lugar onde a gente tem a força para superar as dificuldades. É um lugar onde a gente tem a esperança que nos sustenta, mesmo nas noites mais escuras. O jardim é a presença de Deus em nós. E essa presença, ela muda tudo. Ela transforma o nosso deserto em um oásis. Ela transforma o nosso choro em alegria. Ela transforma a nossa solidão em comunhão. Ela transforma o nosso cansaço em descanso. É a promessa de Deus para a nossa alma. A promessa de que nunca estamos sozinhos, de que nunca somos esquecidos, de que nunca somos abandonados. Que essa seja a sua verdade, a sua esperança, a sua luz. Que você possa a cada dia se render um pouco mais, confiar um pouco mais e amar um pouco mais. Que você possa permitir que Deus seja o seu tudo, a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu descanso, o seu jardim. E que o eco que a sua alma produz não seja mais um eco de saudade, mas um eco de gratidão, de louvor, de adoração. O eco de uma alma que voltou para casa. Você vai deixar que ela te toque, que ela te transforme, ou vai permitir que o ruído do mundo a silencie? A decisão é sua, mas a minha oração é que você escolha o caminho da paz, o caminho da entrega, o caminho de volta para o jardim. A esperança na visão do mundo, muitas vezes, é apenas um desejo vago. Tomara que dê certo. Eu espero que melhore. Mas a esperança que a fé nos dá é algo completamente diferente. Ela não é passiva, ela é ativa. É a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão. Não porque merecemos, mas por quem Ele é. É a expectativa confiante do bem, mesmo quando o mal parece triunfar. É a luz no fim do túnel, não porque estamos correndo em direção a ela, mas porque a própria luz está correndo em direção a nós. É o que nos faz levantar da cama, mesmo quando o peso do mundo parece nos esmagar. É o que nos faz acreditar que a nossa história não acaba aqui, que existe um depois, um além, um com Deus. A esperança nos lembra que a dor é temporária, mas o amor de Deus é eterno, que a noite pode durar uma eternidade,
mas a alegria vem pela manhã. Essa esperança, ela não se baseia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. E o caráter dele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Será que você tem permitido que a sua esperança se baseie nas suas circunstâncias? Nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu trabalho? Se sim, é natural que o seu coração esteja cansado, porque as circunstâncias são como as ondas do mar. Elas vêm e vão, elas nos levam para cima e nos derrubam. Mas a nossa esperança, ela precisa ser como a rocha, firme, inabalável, sólida. A nossa esperança precisa estar em Deus, o único que nunca muda. E quando a nossa esperança está nele, mesmo quando as ondas nos atingem, a gente não se afoga. A gente se mantém de pé. A gente permanece em paz. Em meio às tempestades da vida, ela nos mantém firmes. Nos impede de ser levados pela correnteza do desespero, do medo, da ansiedade. Ela nos lembra que não importa o quão forte seja a tempestade, o nosso barco não vai afundar, porque o capitão está no controle. E o capitão é Jesus. Ele já acalmou tempestades. Ele já andou sobre as águas. Ele já provou que o poder dele é maior do que qualquer força da natureza, qualquer problema, qualquer dificuldade. Ele é a nossa âncora, a nossa esperança, a nossa paz. Da falta de perspectiva de que as coisas podem e vão melhorar, porque Deus está no controle. Da falta de fé de que Ele pode transformar a nossa história, a gente se acostuma a viver no presente, a focar no problema, a ruminar sobre a dor, e esquece que Deus tem um plano, um futuro, uma esperança para nós. Ele tem uma história de redenção, de cura, de restauração, e a gente é parte dessa história. O nosso presente, por mais doloroso que seja, é apenas um capítulo, não é o livro inteiro. E o autor do livro, ele é o Deus da esperança. Ela é sobre agir, sobre viver, sobre amar, sobre perdoar, sobre servir, com a certeza de que o nosso trabalho não é em vão. A esperança nos motiva a fazer a diferença no mundo, a ser as mãos e os pés de Jesus, a ser a luz na escuridão, porque a gente sabe que, mesmo que a gente não veja o resultado agora, a semente que a gente planta vai germinar. A palavra de amor que a gente fala vai ecoar. O ato de bondade que a gente faz vai transformar vidas. A nossa esperança não é em vão, porque o nosso Deus é fiel. Deixe que a certeza de que Deus está no controle, de que Ele te ama, de que Ele tem um plano para a sua vida, seja o que te move. Deixe que a sua esperança seja o bálsamo para a sua alma cansada, o alívio para o seu coração angustiado, a força para o seu espírito enfraquecido. Deixe que a sua esperança te leve de volta ao jardim, ao lugar de descanso, de paz, de plenitude. É onde a gente para de buscar o espetacular e começa a valorizar o ordinário. Onde a gente para de procurar por um milagre e começa a ver os pequenos milagres que acontecem todos os dias. Onde a gente para de lutar contra a dor e a entrega a Deus e a permite que a sua graça nos transforme. O jardim é a nossa alma em paz, é o nosso coração em repouso, é o nosso espírito em comunhão com Deus. E a esperança é o caminho que nos leva até lá. E assim, a gente entende que a nossa busca por Deus, o eco do jardim que a gente sentia, não era uma busca por algo que estava perdido, mas por algo que estava escondido, soterrado pelo ruído do mundo, pelo cansaço da vida, pela falta de esperança. E agora, a gente sabe onde encontrar. No silêncio da oração, na leitura da palavra, na comunhão com Ele, no amor que Ele nos dá, na esperança que Ele nos traz, na fé que Ele nos inspira. O jardim está aqui, dentro de nós, esperando para ser redescoberto. E a jornada de volta para casa, na verdade, é uma jornada para dentro de nós mesmos, para o nosso coração, onde Deus já fez a sua morada. Muitas vezes, a gente pensa no amor de Deus como algo distante, algo abstrato, uma ideia bonita, mas que não se conecta com a nossa realidade. A gente pensa no amor como um sentimento, e não como uma força, uma ação, uma presença. Mas o amor de Deus é a força que move o universo. É a ação que nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. É a presença que nos envolve e nos sustenta, mesmo quando a gente se sente no fundo do poço. O amor de Deus não é um sentimento que Ele tem por nós, é quem Ele é. E o nosso convite, a nossa jornada, é a de se deixar ser amado por esse amor. Porque o eco do jardim, a saudade que a nossa alma sente,
É a saudade de ser completamente amado e aceito, sem máscaras, sem julgamentos, sem condições. E o mundo, com suas promessas vazias, tenta nos convencer de que o amor é algo que se conquista, que se merece, que se ganha. E a gente vive correndo atrás da aprovação dos outros, da validação, da popularidade, pensando que isso vai preencher o vazio. Mas o vazio não é preenchido com a aprovação humana, ele é preenchido com o amor divino. E esse amor, ele já nos foi dado, ele já nos foi entregue, ele já nos foi mostrado na cruz. A cruz não é um símbolo de dor, é um símbolo de amor. É o maior ato de amor que o universo já testemunhou. É o amor de Deus se derramando por nós, para que a gente pudesse voltar para casa, para que a gente pudesse ser perdoado, curado, restaurado. A cruz é a ponte que nos leva de volta ao jardim. E o amor que nos foi mostrado na cruz, ele é o mesmo amor que nos alcança hoje, que nos chama de volta, que nos diz: você é meu, você é amado, você é valioso, e eu tenho um plano para a sua vida. Ele transforma o nosso cansaço em descanso. O amor de Deus é o bálsamo que a nossa alma precisa, é a água que a nossa sede anseia, é a luz que a nossa escuridão clama. E a nossa jornada, a nossa busca, não é a de encontrar esse amor, mas a de permiti-lo que nos encontre, de abrir o nosso coração, as nossas mãos, a nossa alma e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua presença, eu preciso de ti. Muros para se proteger da dor, da rejeição, da desilusão. Mas esses muros que você construiu para se proteger, eles também te impedem de ser amado. Eles te impedem de sentir o calor do sol, o toque suave da mão de Deus. E hoje, eu te convido a derrubar esses muros, não com a sua força, mas com a sua entrega. Deixe que o amor de Deus seja o martelo que destrói as barreiras que te separam dele. Deixe que o amor dele seja a luz que ilumina os cantos escuros do seu coração. E essa entrega, ela é um ato de fé. É a fé de que mesmo com os muros derrubados, você estará seguro, porque o seu protetor não é a sua própria força, mas o amor de Deus. E o amor dele é a mais segura das fortalezas, é o mais alto dos muros, é o mais fiel dos amigos, é o mais terno dos pais, é o mais verdadeiro dos amores. Não tenha medo de se render, não tenha medo de se entregar, não tenha medo de ser amado. A maior aventura da sua vida não é a de conquistar o mundo, mas a de se permitir ser conquistado pelo amor de Deus. E essa experiência de ser amado, ela muda a forma como a gente ama. Quando a gente experimenta o amor incondicional de Deus, a gente aprende a amar os outros de forma incondicional. A gente aprende a perdoar, a ter paciência, a ser gentil, a ter compaixão. O amor que a gente recebe dele, ele transborda de nós e alcança o mundo. E a nossa vida, que antes era um eco de saudade, se torna um eco de amor. A nossa vida, que antes era um deserto, se torna um jardim. O jardim de Deus plantado em nós, florescendo e dando frutos para a glória dele. A sua jornada não é sobre o que você precisa fazer para ser amado, mas sobre o que você precisa fazer para se deixar ser amado. E a única coisa que você precisa fazer é abrir a porta do seu coração e dizer: entre, Senhor Jesus. Eu estou em casa, eu voltei para o jardim, eu voltei para o teu amor. E a paz que você tanto procurou, a alegria que você tanto desejou, o descanso que a sua alma tanto clamou, eles estarão lá, te esperando, em seus braços. E o eco do jardim se tornará a mais bela canção de amor que o seu coração já cantou. E nesse novo ritmo, a gente começa a perceber a beleza da vida, de uma forma que nunca tínhamos visto antes. A gente para de correr atrás do que é superficial e começa a valorizar o que é eterno. A gente aprende a encontrar alegria nas pequenas coisas, a gratidão nos detalhes, a esperança nas promessas. E o nosso olhar, que antes estava embaçado pelo cansaço e pela tristeza, agora se torna nítido, claro, focado em Deus. A vida no jardim não é sobre a complexidade, mas sobre a essência. É sobre voltar para o básico, para o que realmente importa. É sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É sobre viver de forma intencional, com propósito, com a consciência de que cada momento é um presente, cada dia é uma oportunidade, cada respiração é um milagre. A gente aprende a desacelerar, a viver no presente,
a não se preocupar tanto com o futuro e a não se lamentar tanto pelo passado. A gente aprende a viver o agora, com a certeza de que Deus está em cada momento, em cada instante, em cada respiração. O peso da expectativa, da performance, da perfeição. A gente se liberta da necessidade de ser tudo para todos, de agradar a todos, de se encaixar em todos os moldes. A gente se liberta da prisão da comparação, do ciúme, da inveja. A gente percebe que a nossa beleza não está em ser melhor que o outro, mas em ser a melhor versão de nós mesmos, a versão que Deus nos criou para ser. E essa liberdade, ela nos traz uma alegria indescritível, uma alegria que não depende de circunstâncias, mas da nossa identidade em Cristo. Uma alegria que nos faz sorrir com a alma. Você já parou para pensar que a nossa alma, muitas vezes, está faminta de simplicidade? Que a nossa busca incessante por mais, por melhor, por diferente, nos afasta do que realmente nutre o nosso espírito. O jardim nos convida a um banquete de paz, de amor, de graça. E nesse banquete não há pratos sofisticados, não há iguarias raras, há apenas o pão da vida, a água viva, a presença de Deus. E isso é mais do que suficiente. Isso é o que realmente sacia a nossa alma. Talvez a sua alma esteja faminta por autenticidade, por verdade, por simplicidade. E o caminho de volta para o jardim é o caminho de volta para a sua essência, para a sua verdade, para a sua simplicidade. É o caminho de se despir de todas as máscaras, de todas as armaduras e de se apresentar a Deus como você é, vulnerável, cansado, imperfeito. E é nesse lugar de vulnerabilidade que a cura acontece, que a paz se estabelece, que a alegria floresce. A gente precisa aprender a ter fé não apenas naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que Ele já é. Ele já é a nossa paz, Ele já é a nossa alegria, Ele já é a nossa esperança, Ele já é o nosso amor. A gente não precisa correr atrás dessas coisas. A gente precisa apenas se sintonizar com a presença dEle e permitir que elas fluam de nós. E a nossa vida, que antes era uma busca interminável, se torna uma fonte transbordante. Uma fonte de paz, de alegria, de esperança, de amor. Uma fonte que rega a nossa própria alma e também a alma de quem está ao nosso redor. A esperança está em você. A simplicidade está em você. Tudo o que você precisa, você já tem. Porque o Deus que criou o jardim, Ele habita em você. E a sua jornada, a sua vida, é a de permitir que esse jardim floresça. Que ele se manifeste. Que ele regue o mundo com o amor de Deus. A sua vida é um milagre, um jardim, uma fonte. Apenas se permita viver essa verdade. Apenas se permita ser. Apenas se permita ser amado. É como uma erva daninha que sufoca a semente da paz, que impede a luz do sol de chegar até o nosso coração. A gente se acostuma a carregar o peso da mágoa, da amargura, do ressentimento, como se eles fossem uma armadura que nos protege da dor. Mas, na verdade, eles são uma prisão que nos impede de ser livres. O perdão, por outro lado, é a chave que abre a porta dessa prisão, que nos liberta do passado, que nos permite viver no presente. A gente tende a pensar no perdão como um favor que a gente faz para o outro. Mas a verdade é que o perdão é um presente que a gente dá para nós mesmos. É a gente que se liberta do veneno que a gente mesmo bebeu, achando que ele faria mal ao outro. O perdão é a decisão de soltar o que nos prende, de deixar ir o que nos machucou, de permitir que a cura comece. E essa decisão, ela não é fácil, ela é uma das mais difíceis que a gente pode fazer, mas ela é essencial para o jardim da nossa alma florescer. O perdão significa que a gente escolhe não ser mais prisioneiro do que aconteceu. Significa que a gente escolhe ser livre. Significa que a gente escolhe seguir em frente, com a certeza de que a nossa história não é definida pelo que o outro nos fez, mas pelo que Deus fará em nós, através de nós, apesar de tudo. O perdão é um ato de fé. É a fé de que Deus é o nosso vingador, a nossa justiça, a nossa cura. A gente precisa perdoar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. A gente precisa se aceitar como a gente é, imperfeito, humano, em constante crescimento. Porque se a gente não consegue se perdoar, a gente também não consegue perdoar os outros. A gente se torna um juiz, um carrasco, um prisioneiro da nossa própria condenação. Mas a graça de Deus, ela nos liberta dessa prisão.
Ela nos lembra que o nosso valor não está na nossa perfeição, mas no amor dele por nós. Que você possa ter a coragem de perdoar quem te machucou e de se perdoar por ter se machucado, de perdoar quem te decepcionou e de se perdoar por ter se decepcionado. E que ao fazer isso, você possa sentir a leveza que o perdão traz, a liberdade que ele nos dá, a paz que ele nos devolve, porque o perdão é o adubo para o jardim da nossa alma. E é através dele que a gente se aproxima um pouco mais do coração de Deus. A humildade é sobre se ver com a perspectiva de Deus. É sobre reconhecer que a nossa força não está em nós mesmos, mas nele. É sobre reconhecer que a nossa sabedoria não é nossa, mas dele. É sobre reconhecer que a nossa vida não é nossa, mas dele. A humildade é a nossa forma de dizer: eu preciso de ti, Senhor. Eu não consigo fazer isso sozinho. A gente para de tentar provar o nosso valor, de buscar a aprovação dos outros, e a gente encontra a nossa identidade em Cristo. A gente para de ser o centro do universo, e a gente coloca Deus no centro. E quando a gente faz isso, tudo se acalma. O ruído do mundo se silencia. O eco do jardim se torna uma canção. E a nossa alma encontra o seu verdadeiro descanso. A humildade é a chave que nos liberta do orgulho, do egoísmo, da autossuficiência. Ela nos permite ser vulneráveis, ser honestos, ser transparentes. Ela nos permite ser quem a gente realmente é, sem medo, sem vergonha, sem máscaras. E é nessa humildade que a gente encontra a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira conexão com os outros, a verdadeira paz com nós mesmos. O jardim, no final das contas, é um lugar de humildade. É um lugar onde a gente se ajoelha, se entrega e se deixa ser amado. E que a nossa jornada de volta para casa seja uma jornada de humildade, de perdão e de amor. O jardim nos ensina, acima de tudo, sobre a poderosa força do amor em ação. O amor, na visão do mundo, é um sentimento que a gente sente, algo que acontece com a gente. Mas na visão de Deus, o amor é uma escolha que a gente faz, uma ação que a gente pratica, uma força que a gente libera. O amor não é sobre o que a gente sente, mas sobre o que a gente faz, apesar do que a gente sente. É o amor que nos faz perdoar quem nos machucou, que nos faz servir quem não merece, que nos faz ter compaixão por quem nos odeia. O amor em ação é a prova viva de que a gente esteve no jardim, de que a gente foi tocado pelo amor de Deus. E quando a gente ama, a gente se liberta da prisão do egoísmo, da autossuficiência, da solidão. A gente se conecta com o outro. A gente se torna um instrumento de Deus para abençoar o mundo. A gente se torna a luz na escuridão. O amor em ação é a semente que a gente planta, a água que a gente rega, a luz que a gente ilumina. E essa semente, ela floresce em alegria, em paz, em esperança. O amor em ação é a nossa forma de voltar para o jardim, de viver na presença de Deus, de ser a sua imagem e semelhança. E essa jornada de volta para o jardim nos leva a um novo entendimento sobre a humildade na comunhão. A comunhão não é um monólogo, onde a gente fala e Deus ouve. A comunhão é um diálogo, onde a gente fala e Ele ouve, e Ele fala e a gente ouve. E para ouvir a voz dele, a gente precisa de humildade. A gente precisa silenciar o nosso ego, as nossas opiniões, as nossas certezas, e abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para o que Ele tem a dizer. A humildade na comunhão é a nossa forma de dizer para Deus: Senhor, eu não sei tudo, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti e eu quero Te ouvir. E a nossa maior missão é a de entregar o controle a Ele, a de ser um coadjuvante na história dele, a de permitir que Ele seja o protagonista. E quando a gente faz isso, a gente se liberta da prisão da autossuficiência, da ansiedade, do cansaço. A gente se torna um instrumento dele para abençoar o mundo. A gente se torna a luz na escuridão. O jardim é o lugar onde a gente se ajoelha, se entrega e se deixa ser amado. E que a nossa jornada de volta para casa seja uma jornada de amor em ação, de humildade na comunhão e de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. Essa jornada de volta ao jardim também nos confronta com o poder da gratidão na adversidade. É fácil ser grato quando tudo vai bem, quando a vida é um mar de rosas.
Mas a verdadeira gratidão se revela no meio da tempestade, na dor, no sofrimento. É a gratidão que não nega a realidade da dor, mas que encontra a beleza da mão de Deus, mesmo no meio do caos. É a gratidão que nos lembra que Ele está presente, mesmo quando a gente não o sente. É a gratidão que nos sustenta, quando a nossa força se esvai. A gente tende a pensar que a gratidão é um sentimento que a gente tem, mas na verdade, a gratidão é uma escolha que a gente faz. É a escolha de louvar a Deus, mesmo quando a gente não entende os seus caminhos. É a escolha de agradecer, mesmo quando a gente está com o coração em pedaços. É a escolha de confiar, mesmo quando a nossa fé está fraca. E essa escolha, ela é poderosa. Ela transforma o nosso deserto em um oásis. Ela transforma o nosso choro em alegria. Ela transforma a nossa dor em um testemunho de fé. A gratidão na adversidade é a semente que a gente planta no solo da nossa dor e que floresce em esperança. E essa gratidão, ela nos leva a um novo entendimento sobre a confiança em meio à incerteza. A vida é cheia de incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem o controle de nada. E essa falta de controle muitas vezes nos causa ansiedade, nos causa medo, nos causa cansaço. Mas a confiança em Deus, ela nos liberta da prisão da incerteza. Ela nos lembra que, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, a gente sabe quem está no controle. E Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É a certeza de que a mão que nos guia é a mesma que criou as estrelas. É a convicção de que o amor que nos sustenta é o mesmo que entregou Jesus por nós. E essa confiança, ela nos traz uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. A paz de saber que, não importa o quão escuro seja o caminho, a luz dele sempre estará à nossa frente. E o cansaço que a gente sente, ele se esvai na certeza de que a gente não está carregando o fardo sozinho. O jardim, no final das contas, é o lugar onde a gente aprende a viver na gratidão, mesmo na adversidade, onde a gente aprende a confiar, mesmo na incerteza, onde a gente se liberta do passado, vive no presente e tem esperança no futuro. É o lugar onde a gente se encontra com Deus e se encontra com nós mesmos. É o lugar onde a gente se permite ser amado, perdoado, restaurado. E que a sua jornada de volta para casa seja uma jornada de gratidão, de confiança, de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. A jornada de volta ao jardim nos leva a um novo entendimento sobre a espera em Deus. A espera para o mundo é algo passivo, um tempo de ansiedade e impaciência. Mas a espera em Deus é um tempo de crescimento, de fortalecimento, de aprofundamento da nossa fé. É um tempo de aprendizado, onde a gente para de lutar contra o relógio e a confiar no tempo dele, que é perfeito. A espera em Deus não é vazia, ela é cheia de propósito. É no tempo de espera que a gente aprende a ouvir a voz dele, a sentir a sua presença, a descansar no seu amor. A gente vive na era da instantaneidade, onde a paciência se tornou uma virtude rara. E essa pressa, ela nos afasta do jardim. Ela nos impede de apreciar o processo, de valorizar a jornada. A gente se preocupa tanto com o destino, que esquece de viver o agora. Mas o tempo de Deus, ele é diferente. É como o tempo de uma semente que é plantada. Ela precisa de tempo para germinar, para crescer, para dar frutos. E a nossa vida também é assim. Ela precisa de tempo para florescer. E esse tempo, ele é sagrado. Ele é uma oportunidade de Deus para nos moldar, para nos lapidar, para nos tornar quem Ele nos criou para ser. Esperando por um milagre, por uma resposta, por uma mudança. E nesse tempo, o cansaço pode ser grande, a ansiedade pode ser forte, o desespero pode ser real. Mas eu te convido a olhar para essa espera de uma nova forma. Olhe para ela como um presente, como uma oportunidade de se aproximar de Deus, de aprofundar a sua fé, de fortalecer o seu espírito. Olhe para ela como um tempo de descanso, de renovação, de paz, porque a espera em Deus, ela é a semente da esperança que a gente planta, sabendo que a colheita, ela virá no tempo certo. E essa espera, ela nos leva a um novo entendimento sobre a paz que excede todo o entendimento. A paz, para o mundo, é a ausência de problemas, de conflitos, de guerras. Mas a paz que Deus nos dá, ela é algo completamente diferente.
É uma paz que existe no meio do caos. É uma paz que nos sustenta, mesmo quando a nossa vida está de cabeça para baixo. É uma paz que não faz sentido, que não tem explicação, mas que é real. A paz de Deus é a certeza de que, não importa o que aconteça, Ele está no controle. E Ele é a nossa paz. A gente passa a vida inteira buscando a paz em coisas, em pessoas, em lugares. A gente busca a paz em uma conta bancária cheia, em um relacionamento perfeito, em uma casa dos sonhos. Mas a paz que a gente encontra nessas coisas, ela é temporária, ela é superficial, ela é falsa. A única paz que é real, que é eterna, que é verdadeira, é a paz que a gente encontra em Deus. É a paz que vem da comunhão, da confiança, da entrega. É a paz que nos liberta do medo, da ansiedade, do cansaço. É a paz que nos leva de volta para o jardim. O jardim é um lugar de espera, de paciência, de paz. É um lugar onde a gente se encontra com Deus e se encontra com nós mesmos. É um lugar onde a gente se liberta do passado, vive no presente e tem esperança no futuro. É um lugar onde a gente aprende a esperar no tempo dele, a descansar no seu amor e a viver na sua paz. Que a sua jornada de volta para casa seja uma jornada de espera, de paciência, de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. E o mundo nos ensina a endurecer o coração, a construir muros, a nos proteger da dor. Mas a resiliência que a fé nos dá é algo completamente diferente. Não é a capacidade de não ser quebrado, mas a de ser quebrado e ainda assim voltar. É a capacidade de ser machucado e ainda assim ter a coragem de amar. É a capacidade de cair e ainda assim ter a força de levantar. A resiliência que a fé nos dá, ela não nos livra da dor, mas nos sustenta na dor. Ela não nos impede de ser feridos, mas nos cura das feridas. Mas a nossa verdadeira força, ela está na nossa imperfeição, na nossa vulnerabilidade, na nossa capacidade de pedir ajuda. A resiliência que a fé nos dá, ela nos ensina que a nossa história não é definida pelas nossas falhas, mas pela graça de Deus, que nos sustenta apesar delas. Ela nos ensina que a nossa beleza não está na nossa perfeição, mas nas nossas cicatrizes, porque as nossas cicatrizes, elas contam a história da nossa superação, da nossa fé, da nossa resiliência. Elas são a prova viva de que a gente foi quebrado, mas que a gente foi curado. E que a nossa história, ela não termina com a queda, ela termina com a ressurreição. E essa resiliência, ela nos leva num novo entendimento sobre o perdão radical. A gente já falou sobre o perdão, mas o perdão radical é um passo além. É o perdão que a gente dá quando a gente não sente vontade de dar. É o perdão que a gente dá quando o outro não merece. É o perdão que a gente dá quando a gente sabe que a gente também precisa ser perdoado. O perdão radical é a nossa forma de imitar a Deus. É a nossa forma de dizer para o mundo que o amor é mais forte que o ódio, que a graça é mais poderosa que a vingança, que a misericórdia é mais profunda que a mágoa. O perdão radical, ele não é fácil. Ele exige a nossa entrega, a nossa humildade, a nossa fé. Ele exige que a gente olhe para o outro com a mesma compaixão que Deus nos olha. Ele exige que a gente derrube os muros que a gente construiu, que a gente solte as correntes que a gente se prendeu. Mas o perdão radical, ele é o que nos liberta. Ele é o que nos permite voltar para o jardim. Ele é o que nos permite viver na paz. Porque a falta de perdão, ela é um veneno que a gente bebe, achando que ele faria mal ao outro. Mas o perdão, ele é o antídoto que a gente toma e que nos cura. E que a nossa jornada de volta para casa seja uma jornada de resiliência, de perdão radical e de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. O jardim nos ensina, acima de tudo, sobre a poderosa força do amor em ação. O amor, na visão do mundo, é um sentimento que a gente sente, algo que acontece com a gente. Mas na visão de Deus, o amor é uma escolha que a gente faz, uma ação que a gente pratica, uma força que a gente libera. O amor não é sobre o que a gente sente, mas sobre o que a gente faz, apesar do que a gente sente. É o amor que nos faz perdoar quem nos machucou, que nos faz servir quem não merece, que nos faz ter compaixão por quem nos odeia.
O amor em ação é a prova viva de que a gente esteve no jardim, de que a gente foi tocado pelo amor de Deus. E quando a gente ama, a gente se liberta da prisão do egoísmo, da autossuficiência, da solidão. A gente se conecta com o outro. A gente se torna um instrumento de Deus para abençoar o mundo. A gente se torna a luz na escuridão. O amor em ação é a semente que a gente planta, a água que a gente rega, a luz que a gente ilumina. E essa semente, ela floresce em alegria, em paz, em esperança. O amor em ação é a nossa forma de voltar para o jardim, de viver na presença de Deus, de ser a sua imagem e semelhança. E essa jornada de volta para o jardim nos leva a um novo entendimento sobre a humildade na comunhão. A comunhão não é um monólogo, onde a gente fala e Deus ouve. A comunhão é um diálogo, onde a gente fala e Ele ouve, e Ele fala e a gente ouve. E para ouvir a voz dele, a gente precisa de humildade. A gente precisa silenciar o nosso ego, as nossas opiniões, as nossas certezas e abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para o que ele tem a dizer. A humildade na comunhão é a nossa forma de dizer para Deus: Senhor, eu não sei tudo, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti e eu quero Te ouvir. E a nossa maior missão é a de entregar o controle a Ele, a de ser um coadjuvante na história dele, a de permitir que Ele seja o protagonista. E quando a gente faz isso, a gente se liberta da prisão da autossuficiência, da ansiedade, do cansaço. A gente se torna um instrumento dele para abençoar o mundo. A gente se torna a luz na escuridão. O jardim é o lugar onde a gente se ajoelha, se entrega e se deixa ser amado. E que a nossa jornada de volta para casa seja uma jornada de amor em ação, de humildade na comunhão e de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. Essa jornada de volta ao jardim também nos confronta com o poder da gratidão na adversidade. É fácil ser grato quando tudo vai bem, quando a vida é um mar de rosas. Mas a verdadeira gratidão se revela no meio da tempestade, na dor, no sofrimento. É a gratidão que não nega a realidade da dor, mas que encontra a beleza da mão de Deus, mesmo no meio do caos. É a gratidão que nos lembra que Ele está presente, mesmo quando a gente não o sente. É a gratidão que nos sustenta, quando a nossa força se esvai. A gente tende a pensar que a gratidão é um sentimento que a gente tem, mas na verdade, a gratidão é uma escolha que a gente faz. É a escolha de louvar a Deus, mesmo quando a gente não entende os seus caminhos. É a escolha de agradecer, mesmo quando a gente está com o coração em pedaços. É a escolha de confiar, mesmo quando a nossa fé está fraca. E essa escolha, ela é poderosa. Ela transforma o nosso deserto em um oásis. Ela transforma o nosso choro em alegria. Ela transforma a nossa dor em um testemunho de fé. A gratidão na adversidade é a semente que a gente planta no solo da nossa dor e que floresce em esperança. E essa gratidão, ela nos leva a um novo entendimento sobre a confiança em meio à incerteza. A vida é cheia de incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem o controle de nada. E essa falta de controle muitas vezes nos causa ansiedade, nos causa medo, nos causa cansaço. Mas a confiança em Deus, ela nos liberta da prisão da incerteza. Ela nos lembra que, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, a gente sabe quem está no controle. E Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É a certeza de que a mão que nos guia é a mesma que criou as estrelas. É a convicção de que o amor que nos sustenta é o mesmo que entregou Jesus por nós. E essa confiança, ela nos traz uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. A paz de saber que, não importa o quão escuro seja o caminho, a luz dele sempre estará à nossa frente. E o cansaço que a gente sente, ele se esvai na certeza de que a gente não está carregando o fardo sozinho. O jardim, no final das contas, é o lugar onde a gente aprende a viver na gratidão, mesmo na adversidade, onde a gente aprende a confiar, mesmo na incerteza, onde a gente se liberta do passado, vive no presente e tem esperança no futuro. É o lugar onde a gente se encontra com Deus e se encontra com nós mesmos. É o lugar onde a gente se permite ser amado, perdoado, restaurado. E que a sua jornada de volta para casa seja uma jornada de gratidão, de confiança,
de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. A jornada de volta para o jardim nos leva a um novo entendimento sobre a espera em Deus. A espera para o mundo é algo passivo, um tempo de ansiedade e impaciência. Mas a espera em Deus é um tempo de crescimento, de fortalecimento, de aprofundamento da nossa fé. É um tempo de aprendizado, onde a gente para de lutar contra o relógio e a confiar no tempo dele, que é perfeito. A espera em Deus não é vazia, ela é cheia de propósito. É no tempo de espera que a gente aprende a ouvir a voz dele, a sentir a sua presença, a descansar no seu amor. A gente vive na era da instantaneidade, onde a paciência se tornou uma virtude rara. E essa pressa, ela nos afasta do jardim. Ela nos impede de apreciar o processo, de valorizar a jornada. A gente se preocupa tanto com o destino, que esquece de viver o agora. Mas o tempo de Deus, ele é diferente. É como o tempo de uma semente que é plantada. Ela precisa de tempo para germinar, para crescer, para dar frutos. E a nossa vida também é assim. Ela precisa de tempo para florescer. E esse tempo, ele é sagrado. Ele é uma oportunidade de Deus para nos moldar, para nos lapidar, para nos tornar quem Ele nos criou para ser. Esperando por um milagre, por uma resposta, por uma mudança. E nesse tempo, o cansaço pode ser grande, a ansiedade pode ser forte, o desespero pode ser real. Mas eu te convido a olhar para essa espera de uma nova forma. Olhe para ela como um presente, como uma oportunidade de se aproximar de Deus, de aprofundar a sua fé, de fortalecer o seu espírito. Olhe para ela como um tempo de descanso, de renovação, de paz. Porque a espera em Deus, ela é a semente da esperança que a gente planta, sabendo que a colheita, ela virá no tempo certo. E essa espera, ela nos leva a um novo entendimento sobre a paz que excede todo o entendimento. A paz para o mundo é a ausência de problemas, de conflitos, de guerras. Mas a paz que Deus nos dá, ela é algo completamente diferente. É uma paz que existe no meio do caos. É uma paz que nos sustenta, mesmo quando a nossa vida está de cabeça para baixo. É uma paz que não faz sentido, que não tem explicação, mas que é real. A paz de Deus é a certeza de que, não importa o que aconteça, Ele está no controle. E Ele é a nossa paz. A gente passa a vida inteira buscando a paz em coisas, em pessoas, em lugares. A gente busca a paz em uma conta bancária cheia, em um relacionamento perfeito, em uma casa dos sonhos. Mas a paz que a gente encontra nessas coisas, ela é temporária, ela é superficial, ela é falsa. A única paz que é real, que é eterna, que é verdadeira, é a paz que a gente encontra em Deus. É a paz que vem da comunhão, da confiança, da entrega. É a paz que nos liberta do medo, da ansiedade, do cansaço. É a paz que nos leva de volta para o jardim. O jardim é um lugar de espera, de paciência, de paz. É um lugar onde a gente se encontra com Deus e se encontra com nós mesmos. É um lugar onde a gente se liberta do passado, vive no presente e tem esperança no futuro. É um lugar onde a gente aprende a esperar no tempo dele, a descansar no seu amor e a viver na sua paz. Que a sua jornada de volta para casa seja uma jornada de espera, de paciência, de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. E o mundo nos ensina a endurecer o coração, a construir muros, a nos proteger da dor. Mas a resiliência que a fé nos dá é algo completamente diferente. Não é a capacidade de não ser quebrado, mas a de ser quebrado e ainda assim voltar. É a capacidade de ser machucado e ainda assim ter a coragem de amar. É a capacidade de cair e ainda assim ter a força de levantar. A resiliência que a fé nos dá, ela não nos livra da dor, mas nos sustenta na dor. Ela não nos impede de ser feridos, mas nos cura das feridas. Mas a nossa verdadeira força, ela está na nossa imperfeição, na nossa vulnerabilidade, na nossa capacidade de pedir ajuda. A resiliência que a fé nos dá, ela nos ensina que a nossa história não é definida pelas nossas falhas, mas pela graça de Deus, que nos sustenta apesar delas. Ela nos ensina que a nossa beleza não está na nossa perfeição, mas nas nossas cicatrizes, porque as nossas cicatrizes,
Elas contam a história da nossa superação, da nossa fé, da nossa resiliência. Elas são a prova viva de que a gente foi quebrado, mas que a gente foi curado. E que a nossa história, ela não termina com a queda, ela termina com a ressurreição. E essa resiliência, ela nos leva num novo entendimento sobre o perdão radical. A gente já falou sobre o perdão, mas o perdão radical é um passo além. É o perdão que a gente dá quando a gente não sente vontade de dar. É o perdão que a gente dá quando o outro não merece. É o perdão que a gente dá quando a gente sabe que a gente também precisa ser perdoado. O perdão radical é a nossa forma de imitar a Deus. É a nossa forma de dizer para o mundo que o amor é mais forte que o ódio, que a graça é mais poderosa que a vingança, que a misericórdia é mais profunda que a mágoa. O perdão radical, ele não é fácil. Ele exige a nossa entrega, a nossa humildade, a nossa fé. Ele exige que a gente olhe para o outro com a mesma compaixão que Deus nos olha. Ele exige que a gente derrube os muros que a gente construiu, que a gente solte as correntes que a gente se prendeu. Mas o perdão radical, ele é o que nos liberta. Ele é o que nos permite voltar para o jardim. Ele é o que nos permite viver na paz. Porque a falta de perdão, ela é um veneno que a gente bebe, achando que ele faria mal ao outro. Mas o perdão, ele é o antídoto que a gente toma e que nos cura. E que a nossa jornada de volta para casa seja uma jornada de resiliência, de perdão radical e de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. O jardim nos ensina, acima de tudo, sobre a poderosa força do amor em ação. O amor, na visão do mundo, é um sentimento que a gente sente, algo que acontece com a gente. Mas na visão de Deus, o amor é uma escolha que a gente faz, uma ação que a gente pratica, uma força que a gente libera. O amor não é sobre o que a gente sente, mas sobre o que a gente faz, apesar do que a gente sente. É o amor que nos faz perdoar quem nos machucou, que nos faz servir quem não merece, que nos faz ter compaixão por quem nos odeia. O amor em ação é a prova viva de que a gente esteve no jardim, de que a gente foi tocado pelo amor de Deus. E quando a gente ama, a gente se liberta da prisão do egoísmo, da autossuficiência, da solidão. A gente se conecta com o outro. A gente se torna um instrumento de Deus para abençoar o mundo. A gente se torna a luz na escuridão. O amor em ação é a semente que a gente planta, a água que a gente rega, a luz que a gente ilumina. E essa semente, ela floresce em alegria, em paz, em esperança. O amor em ação é a nossa forma de voltar para o jardim, de viver na presença de Deus, de ser a sua imagem e semelhança. E essa jornada de volta para o jardim nos leva a um novo entendimento sobre a humildade na comunhão. A comunhão não é um monólogo, onde a gente fala e Deus ouve. A comunhão é um diálogo, onde a gente fala e Ele ouve, e Ele fala e a gente ouve. E para ouvir a voz dele, a gente precisa de humildade. A gente precisa silenciar o nosso ego, as nossas opiniões, as nossas certezas e abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para o que Ele tem a dizer. A humildade na comunhão é a nossa forma de dizer para Deus: Senhor, eu não sei tudo, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti e eu quero Te ouvir. E a nossa maior missão é a de entregar o controle a Ele, a de ser um coadjuvante na história dEle, a de permitir que Ele seja o protagonista. E quando a gente faz isso, a gente se liberta da prisão da autossuficiência, da ansiedade, do cansaço. A gente se torna um instrumento dele para abençoar o mundo. A gente se torna a luz na escuridão. O jardim é o lugar onde a gente se ajoelha, se entrega e se deixa ser amado. E que a nossa jornada de volta para casa seja uma jornada de amor em ação, de humildade na comunhão e de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. Essa jornada de volta ao jardim também nos confronta com o poder da gratidão na adversidade. É fácil ser grato quando tudo vai bem, quando a vida é um mar de rosas. Mas a verdadeira gratidão se revela no meio da tempestade, na dor, no sofrimento. É a gratidão que não nega a realidade da dor, mas que encontra a beleza da mão de Deus, mesmo no meio do caos. É a gratidão que nos lembra que Ele está presente, mesmo quando a gente não o sente.
É a gratidão que nos sustenta quando a nossa força se esvai. A gente tende a pensar que a gratidão é um sentimento que a gente tem. Mas, na verdade, a gratidão é uma escolha que a gente faz. É a escolha de louvar a Deus, mesmo quando a gente não entende os seus caminhos. É a escolha de agradecer, mesmo quando a gente está com o coração em pedaços. É a escolha de confiar, mesmo quando a nossa fé está fraca. E essa escolha, ela é poderosa. Ela transforma o nosso deserto em um oásis. Ela transforma o nosso choro em alegria. Ela transforma a nossa dor em um testemunho de fé. A gratidão na adversidade é a semente que a gente planta no solo da nossa dor e que floresce em esperança. E essa gratidão, ela nos leva a um novo entendimento sobre a confiança em meio à incerteza. A vida é cheia de incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem o controle de nada. E essa falta de controle muitas vezes nos causa ansiedade, nos causa medo, nos causa cansaço. Mas a confiança em Deus, ela nos liberta da prisão da incerteza. Ela nos lembra que, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, a gente sabe quem está no controle. E Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É a certeza de que a mão que nos guia é a mesma que criou as estrelas. É a convicção de que o amor que nos sustenta é o mesmo que entregou Jesus por nós. E essa confiança, ela nos traz uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. A paz de saber que, não importa o quão escuro seja o caminho, a luz dele sempre estará à nossa frente. E o cansaço que a gente sente, ele se esvai na certeza de que a gente não está carregando o fardo sozinho. O jardim, no final das contas, é o lugar onde a gente aprende a viver na gratidão, mesmo na adversidade, onde a gente aprende a confiar, mesmo na incerteza, onde a gente se liberta do passado, vive no presente e tem esperança no futuro. É o lugar onde a gente se encontra com Deus e se encontra com nós mesmos. É o lugar onde a gente se permite ser amado, perdoado, restaurado. E que a sua jornada de volta para casa seja uma jornada de gratidão, de confiança, de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. A jornada de volta ao jardim nos leva a um novo entendimento sobre a espera em Deus. A espera para o mundo é algo passivo, um tempo de ansiedade e impaciência. Mas a espera em Deus é um tempo de crescimento, de fortalecimento, de aprofundamento da nossa fé. É um tempo de aprendizado, onde a gente para de lutar contra o relógio e a confiar no tempo dele, que é perfeito. A espera em Deus não é vazia, ela é cheia de propósito. É no tempo de espera que a gente aprende a ouvir a voz dele, a sentir a sua presença, a descansar no seu amor. A gente vive na era da instantaneidade, onde a paciência se tornou uma virtude rara. E essa pressa, ela nos afasta do jardim. Ela nos impede de apreciar o processo, de valorizar a jornada. A gente se preocupa tanto com o destino, que esquece de viver o agora. Mas o tempo de Deus, ele é diferente. É como o tempo de uma semente que é plantada. Ela precisa de tempo para germinar, para crescer, para dar frutos. E a nossa vida também é assim. Ela precisa de tempo para florescer. E esse tempo, ele é sagrado. Ele é uma oportunidade de Deus para nos moldar, para nos lapidar, para nos tornar quem Ele nos criou para ser. Esperando por um milagre, por uma resposta, por uma mudança. E nesse tempo, o cansaço pode ser grande, a ansiedade pode ser forte, o desespero pode ser real. Mas eu te convido a olhar para essa espera de uma nova forma. Olhe para ela como um presente, como uma oportunidade de se aproximar de Deus, de aprofundar a sua fé, de fortalecer o seu espírito. Olhe para ela como um tempo de descanso, de renovação, de paz. Porque a espera em Deus, ela é a semente da esperança que a gente planta, sabendo que a colheita, ela virá no tempo certo. E essa espera, ela nos leva a um novo entendimento sobre a paz que excede todo o entendimento. A paz, para o mundo, é a ausência de problemas, de conflitos, de guerras. Mas a paz que Deus nos dá, ela é algo completamente diferente. É uma paz que existe no meio do caos. É uma paz que nos sustenta, mesmo quando a nossa vida está de cabeça para baixo. É uma paz que não faz sentido, que não tem explicação, mas que é real. A paz de Deus é a certeza de que, não importa o que aconteça, Ele está no controle. E
Ele é a nossa paz. A gente passa a vida inteira buscando a paz em coisas, em pessoas, em lugares. A gente busca a paz em uma conta bancária cheia, em um relacionamento perfeito, em uma casa dos sonhos. Mas a paz que a gente encontra nessas coisas, ela é temporária, ela é superficial, ela é falsa. A única paz que é real, que é eterna, que é verdadeira, é a paz que a gente encontra em Deus. É a paz que vem da comunhão, da confiança, da entrega. É a paz que nos liberta do medo, da ansiedade, do cansaço. É a paz que nos leva de volta para o jardim. O jardim é um lugar de espera, de paciência, de paz. É um lugar onde a gente se encontra com Deus e se encontra com nós mesmos. É um lugar onde a gente se liberta do passado, vive no presente e tem esperança no futuro. É um lugar onde a gente aprende a esperar no tempo dele, a descansar no seu amor e a viver na sua paz. Que a sua jornada de volta para casa seja uma jornada de espera, de paciência, de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. E o mundo nos ensina a endurecer o coração, a construir muros, a nos proteger da dor. Mas a resiliência que a fé nos dá é algo completamente diferente. Não é a capacidade de não ser quebrado, mas a de ser quebrado e ainda assim voltar. É a capacidade de ser machucado e ainda assim ter a coragem de amar. É a capacidade de cair e ainda assim ter a força de levantar. A resiliência que a fé nos dá, ela não nos livra da dor, mas nos sustenta na dor. Ela não nos impede de ser feridos, mas nos cura das feridas. Mas a nossa verdadeira força, ela está na nossa imperfeição, na nossa vulnerabilidade, na nossa capacidade de pedir ajuda. A resiliência que a fé nos dá, ela nos ensina que a nossa história não é definida pelas nossas falhas, mas pela graça de Deus, que nos sustenta apesar delas. Ela nos ensina que a nossa beleza não está na nossa perfeição, mas nas nossas cicatrizes, porque as nossas cicatrizes, elas contam a história da nossa superação, da nossa fé, da nossa resiliência. Elas são a prova viva de que a gente foi quebrado, mas que a gente foi curado. E que a nossa história, ela não termina com a queda, ela termina com a ressurreição. E essa resiliência, ela nos leva num novo entendimento sobre o perdão radical. A gente já falou sobre o perdão, mas o perdão radical é um passo além. É o perdão que a gente dá quando a gente não sente vontade de dar. É o perdão que a gente dá quando o outro não merece. É o perdão que a gente dá quando a gente sabe que a gente também precisa ser perdoado. O perdão radical é a nossa forma de imitar a Deus. É a nossa forma de dizer para o mundo que o amor é mais forte que o ódio, que a graça é mais poderosa que a vingança, que a misericórdia é mais profunda que a mágoa. O perdão radical, ele não é fácil. Ele exige a nossa entrega, a nossa humildade, a nossa fé. Ele exige que a gente olhe para o outro com a mesma compaixão que Deus nos olha. Ele exige que a gente derrube os muros que a gente construiu, que a gente solte as correntes que a gente se prendeu. Mas o perdão radical, ele é o que nos liberta. Ele é o que nos permite voltar para o jardim. Ele é o que nos permite viver na paz. Porque a falta de perdão, ela é um veneno que a gente bebe, achando que ele faria mal ao outro. Mas o perdão, ele é o antídoto que a gente toma e que nos cura. E que a nossa jornada de volta para casa seja uma jornada de resiliência, de perdão radical e de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. O jardim nos ensina, acima de tudo, sobre a poderosa força do amor em ação. O amor, na visão do mundo, é um sentimento que a gente sente, algo que acontece com a gente. Mas na visão de Deus, o amor é uma escolha que a gente faz, uma ação que a gente pratica, uma força que a gente libera. O amor não é sobre o que a gente sente, mas sobre o que a gente faz, apesar do que a gente sente. É o amor que nos faz perdoar quem nos machucou, que nos faz servir quem não merece, que nos faz ter compaixão por quem nos odeia. O amor em ação é a prova viva de que a gente esteve no jardim, de que a gente foi tocado pelo amor de Deus. E quando a gente ama, a gente se liberta da prisão do egoísmo, da autossuficiência, da solidão. A gente se conecta com o outro. A gente se torna um instrumento de Deus para abençoar o mundo.
a gente se torna a luz na escuridão. O amor em ação é a semente que a gente planta, a água que a gente rega, a luz que a gente ilumina. E essa semente, ela floresce em alegria, em paz, em esperança. O amor em ação é a nossa forma de voltar para o jardim, de viver na presença de Deus, de ser a sua imagem e semelhança. E essa jornada de volta para o jardim nos leva a um novo entendimento sobre a humildade na comunhão. A comunhão não é um monólogo, onde a gente fala e Deus ouve. A comunhão é um diálogo, onde a gente fala e Ele ouve. E Ele fala e a gente ouve. E para ouvir a voz dele, a gente precisa de humildade. A gente precisa silenciar o nosso ego, as nossas opiniões, as nossas certezas e abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para o que Ele tem a dizer. A humildade na comunhão é a nossa forma de dizer para Deus: Senhor, eu não sei tudo, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti e eu quero Te ouvir. E a nossa maior missão é a de entregar o controle a Ele, a de ser um coadjuvante na história dele, a de permitir que Ele seja o protagonista. E quando a gente faz isso, a gente se liberta da prisão da autossuficiência, da ansiedade, do cansaço. A gente se torna um instrumento dele para abençoar o mundo. A gente se torna a luz na escuridão. O jardim é o lugar onde a gente se ajoelha, se entrega e se deixa ser amado. E que a nossa jornada de volta para casa seja uma jornada de amor em ação, de humildade na comunhão e de paz. Que o eco do jardim, que antes era uma saudade, agora seja uma canção de louvor, de adoração, de amor. O eco de uma alma que encontrou o seu lar. É com essa verdade que chegamos ao fim da nossa jornada. O eco do jardim, que no começo soava como a dor da distância, se transforma agora na melodia do reencontro. E talvez o que você mais precisava ouvir hoje era justamente isso, que você não está sozinho, que o silêncio do seu coração não passa despercebido e que o vazio que você sente tem nome e tem solução. A solução não está em algo que você precisa fazer, mas em alguém que já fez por você. A solução está em Jesus, a ponte que nos leva de volta ao jardim da paz, da presença, da plenitude. Ela é uma escolha diária, um ato de fé a cada manhã, um suspiro de entrega a cada noite. É a escolha de deixar Deus ser Deus na sua vida, de permitir que o amor dele cure as suas feridas, que a graça dele perdoe as suas falhas, que a paz dele acalme as suas tempestades. É a escolha de viver no jardim, de viver na presença dele, de viver na paz que excede todo o entendimento. A sua vida é um milagre, um jardim, uma fonte. E o nosso Deus? Ele é o jardineiro que cuida de cada flor, de cada folha, de cada semente. Eles são o eco do jardim, a sua alma clamando por Deus. E a resposta, ela sempre esteve lá, te esperando. A resposta é o amor de Deus, o perdão de Jesus, o consolo do Espírito Santo. E essa resposta, ela é para você, ela é para o seu coração cansado, ela é para a sua alma sedenta. Se essa mensagem tocou seu coração, se fez sentido para você, eu te convido a algo simples, mas poderoso. Dê um like nesse vídeo para que ele possa alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem de esperança. Compartilhe com alguém que você sabe que está carregando um peso invisível, que está vivendo com o silêncio da alma. E se inscreva no canal para que a gente possa continuar essa jornada juntos, aprendendo a viver no jardim, a viver na paz, a viver no amor de Deus. E agora, feche os olhos por um instante e prepare o seu coração para a oração. A minha alma está cansada, a minha mente está exausta, e o meu espírito tem clamado por um refúgio que eu só posso encontrar em Ti. Eu chego diante de Ti, Pai, não com perfeição, mas com a honestidade da minha dor. Não com respostas prontas, mas com as minhas perguntas mais profundas. Não com força, mas com a minha fraqueza. Eu Te entrego, Senhor, o eco do jardim que ressoa dentro de mim, a saudade da Tua presença que eu tenho tentado preencher com tantas coisas vazias. Eu Te entrego as minhas lágrimas que choro em silêncio, a solidão que eu escondo de todos, o vazio que disfarço de força. Eu Te entrego os meus medos, as minhas ansiedades e as minhas preocupações. Eu Te entrego o meu cansaço, o meu desânimo e o meu desespero. Eu solto as rédeas da minha vida e Te coloco no controle. Pai,
Eu te peço perdão por todas as vezes que eu tentei ser o meu próprio Deus, por todas as vezes que eu confiei mais na minha força do que na tua. Eu te peço perdão pelas vezes que eu me afastei do jardim, que eu me perdi no deserto, que eu me esqueci do teu amor. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros e pelas minhas imperfeições. E eu me perdoo também, Senhor. Eu me perdoo por não ser perfeito, por ser humano, por ser quem eu sou. Espírito Santo, eu te peço que me envolvas com a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Que o teu consolo seja o bálsamo para as minhas feridas invisíveis. Que a tua esperança seja a luz no fim do meu túnel. Que o teu amor seja a força para que eu possa me levantar, a coragem para que eu possa perdoar e a fé para que eu possa continuar. Eu te peço que tu me mostres o caminho de volta para o jardim, que tu me ensines a viver na tua presença, a descansar no teu amor e a confiar no teu tempo. Senhor, eu te agradeço por essa jornada, por essa reflexão, por essa oração. Eu te agradeço porque eu sei que tu me ouves, que tu me vês, que tu me amas. E eu sei que o eco do meu coração não é em vão. Ele é o som da minha alma voltando para casa. Ele é o som da minha alma encontrando a paz. E com um coração grato e uma alma rendida, eu te louvo e te adoro. Em nome de Jesus. Amém.